Em Moçambique, 11 pessoas contraem a tuberculose a cada hora, o que totaliza 97 mil casos de tuberculose a cada ano. Um número que, segundo a Organização Mundial da Saúde, representa apenas metade do total de casos de tuberculose no país. Mas afinal, o que é a tuberculose e por que devemos falar dela? A tuberculose é a principal doença infecciosa do mundo. Mata a cada ano 1,5 milhão de pessoas, ou seja, por dia, a tuberculose mata mais de 4 mil pessoas. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que se instala normalmente nos pulmões, mas pode se instalar em outras partes do corpo. E quais são os sinais e sintomas de alerta? A febre, o emagrecimento, o suor noturno, tosse com duração de mais de 2 semanas, a perda de apetite e cansaço fácil podem ser um sinal de alerta para a tuberculose. E o que fazer se tiver algum destes sinais ou sintomas? Dirija-se imediatamente à unidade sanitária mais próxima da sua residência. Explique ao técnico de saúde o que sente e logo será examinado. Se tiver a tuberculose, irá receber gratuitamente o tratamento e irá iniciar a medicação imediatamente. Se cumprir com a medicação todos os dias, à mesma hora, ao fim de 6 meses, estará curado da tuberculose. Se tiver febre, tosse com mais de 2 semanas, cansaço fácil, emagrecimento, falta de apetite, suor à noite, vá a uma unidade sanitária mais próxima para ser examinado. A tuberculose tem cura. É tempo de agir. Tuberculose tem cura. Foi o lema escolhido para o Dia Mundial da Tuberculose, assinalado na última quarta-feira, 24 de março. O tempo corre e é necessário agir-se depressa para que Moçambique e outros países membros das Nações Unidas erradiquem a tuberculose até 2030. Para garantir que este objetivo seja cumprido, o Ministério da Saúde lançou, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Tuberculose, uma nova medicação para a tuberculose latente, para evitar que pessoas com a bactéria que causa a doença desenvolvam sinais e sintomas. O tratamento preventivo da tuberculose é uma componente crítica da estratégia geral de eliminação da tuberculose da Organização Mundial da Saúde, que consta igualmente do Plano Estratégico do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do nosso Ministério. Em Moçambique, o tratamento preventivo da tuberculose iniciou-se em 2007 com a introdução da profilaxia por 6 meses, inicialmente apenas em pessoas vivendo com HIV/SIDA e posteriormente em pessoas menores de 5 anos de idade em caso de contacto da doença. Em parceria com a Organização Mundial da Saúde, Moçambique desenvolveu pela primeira vez a sua diretriz nacional de tratamento da tuberculose latente. Existem no país 110 mil pessoas com tuberculose ativa. No mundo, 1 em cada 10 pessoas tem a bactéria de tuberculose no seu organismo, podendo vir a desenvolver a doença caso o seu sistema de defesa esteja fraco. Por essa razão, pessoas com HIV/SIDA, menores de 15 anos, pessoas com doenças crônicas e outros grupos deverão fazer um tratamento para evitar que desenvolvam a tuberculose. Que estes pacientes possam melhorar aquilo que é a adesão a esta profilaxia. Adicionado a isso, também tem uma outra vantagem, que é só de toma semanal. Significa que são 12 doses durante todo o tratamento, ao contrário da toma de isoniazida, que eram 180 doses no mínimo, de 6 meses. A vantagem deste medicamento, além deste tempo reduzido de toma, é que é um medicamento muito mais potente e tem uma maior eficácia, associado também a menos efeitos colaterais.
Ainda no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Tuberculose, o Ministério da Saúde lançou a Diretriz Nacional da Tuberculose Latente para instruir profissionais de saúde sobre como proceder no tratamento da doença. Bom, a nossa conversa de hoje será com o Dr. Ivan Manhissa, é diretor do Programa Nacional do Controlo da Tuberculose. Olá, Dr. Ivan, seja muito bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui convosco. Bom, doutor, hoje vamos falar sobre um tema que é bastante pertinente. Vamos falar da tuberculose, que foi considerada até março de 2020 como a doença infecciosa que mais mata diariamente em todo o mundo. E Moçambique também faz parte deste mundo e não ficamos atrás. Doutor Ivan, fala-se muito sobre a Covid-19 nos últimos tempos e eu gostaria de saber se existe uma relação entre a Covid-19 e a tuberculose, tendo em conta que as duas são doenças respiratórias, ou considera-se a Covid-19 uma doença respiratória? Bom, obrigado mais uma vez pelo convite e cumprimentar os telespectadores. Talvez começar por dizer que a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, trouxe preocupações e dentre as várias preocupações que trouxe no setor da saúde, uma delas, talvez a mais importante, é aquela relacionada com como vamos assegurar o funcionamento dos serviços de saúde num contexto da pandemia. Como assegurar o funcionamento dos serviços de saúde num contexto em que há medidas restritivas, medidas preventivas da Covid-19 que precisam ser implementadas. E esta preocupação claramente surgiu também no que concerne ao controle, as medidas para o controle da tuberculose em Moçambique. Indiretamente à sua questão, devo dizer que sim, a tuberculose e a Covid-19 têm algumas semelhanças, dizer que são ambas doenças que partilham a forma de transmissão, portanto ambas contraem-se por via aérea, são transmitidas por via aérea, ambas podem afetar o sistema respiratório, né? Têm sintomas e sinais respiratórios, e elas partilham outros sinais e sintomas que podem até confundir uma doença com outra. E claramente, se partilham as formas de transmissão, elas partilham também as formas de prevenção. Muitas das medidas de prevenção usadas para a tuberculose servem também para a Covid-19, como por exemplo o uso de máscara, a etiqueta da tosse, portanto o controle da tosse usando o braço, e estas medidas só a título de exemplo. Claramente as doenças também têm as suas diferenças. A tuberculose é causada por uma bactéria, tem um curso, vamos dizer, mais longo, é uma doença mais crónica, e a Covid-19 é mais rápida, né? Mais aguda em termos de evolução das doenças. Muito bem. E atualmente, qual é o cenário quando temos a pandemia da Covid-19 a sobrepor os amplos e significativos números já conhecidos da tuberculose? Qual é o impacto desta pandemia para a tuberculose? Bom, como sabemos, de um modo geral, a informação sobre a magnitude do impacto da Covid-19 nos diferentes programas, ou neste caso no programa da tuberculose, ainda é limitada, mas nós fizemos algumas avaliações e podemos dizer que durante muito tempo Moçambique foi evoluindo em termos dos principais indicadores para a tuberculose. Talvez dizer, evoluiu muito em termos de encontrar novos casos, portanto diagnosticar, tratar até que as pessoas fiquem curadas, mas com o surgimento da pandemia da Covid-19 em 2020 registramos já alguma lentidão, vamos assim dizer, na resposta, que de certa forma ameaça os ganhos que fomos tendo ao longo dos anos. Devo dizer que
as medidas restritivas ou as medidas de prevenção impactam claramente nas estratégias que a gente implementa para assegurar que todo paciente que tem tuberculose é encontrado, é diagnosticado e é tratado. A título de exemplo, dentre as medidas restritivas que fomos implementando ao longo do ano passado e este ano agora, encontra-se, por exemplo, a limitação das nossas atividades na comunidade, por exemplo, né? Diminuímos significativamente a nossa intervenção na comunidade, de modo a garantir que cumprimos com o distanciamento físico necessário, diminuir o contacto, portanto, a circulação e contacto com várias pessoas. Então, isto por si só permitiu que em 2020 nós tivéssemos uma perda, vamos assim dizer, de cerca de 14% em relação àquilo que deveríamos ter alcançado. Muito bem. E que medidas estão a ser levadas a cabo para evitar a desistência dos pacientes ao tratamento? Bom, para nós evitarmos que pacientes desistam do tratamento, nós primeiro temos que encontrar os pacientes e colocá-los em tratamento. E por isso é que o que nós fizemos o ano passado, em 2020, desenhamos um plano de emergência que vai de acordo com as medidas de prevenção da Covid-19. O plano visa essencialmente assegurar que consigamos implementar as nossas atividades sem chocar com as medidas de prevenção. Tivemos que inovar um pouco. Se por um lado nós diminuímos o número de pessoas que poderíamos ter num evento comunitário de rastreio e controle, nós compensamos isso aumentando o número de eventos. Portanto, ao invés de ir uma vez e atender 100 pessoas na comunidade, fomos à comunidade mais vezes e atender grupos menores. Aí permite que a gente mantenha a distância física. Estamos a usar clínicas móveis, falo de clínicas que têm aparelhos de raio-x e laboratório para ir à comunidade. Assim, permite que no local a gente rapidamente possa fazer o rastreio e, no caso das pessoas suspeitas, fazer a testagem no local e fazer logo o diagnóstico. Para os pacientes já diagnosticados e que estavam em tratamento, numa situação normal, eles têm que fazer uma toma sob observação direta, ou seja, alguém deve observar o paciente a tomar um medicamento de TB, é assim que funciona. Sim. E muitos deles tinham que ir à unidade sanitária mais próxima para fazer esta toma observada. O que nós fizemos foi, estamos a fazer o seguimento via telefone. Portanto, ao invés de o paciente ter que vir à unidade sanitária, estamos a fazer o seguimento via telefone, diminuímos o número de idas ao hospital, para que ele não tenha que se movimentar muito, não tenha que ter contacto com muita gente no transporte, na rua e também no hospital, e também para não sobrecarregar o hospital. E também espaçamos o tempo de ida ao hospital para levantar os medicamentos. Normalmente o paciente com tuberculose levantava medicamentos para períodos mais curtos, no máximo de 15 dias. O que nós fizemos agora, estamos a dar medicamentos para um mês ou mais, onde é possível e há condições, portanto, onde os pacientes garantem que vão cumprir rigorosamente com a medicação. Então, estas são algumas das medidas que nós estamos a implementar para garantir que mantemos a ligação constante com o paciente e eles se mantenham no tratamento. No tratamento. Muito bem. Bom, por outro lado, nós sabemos que a Covid-19 obriga-nos ao uso de máscara, ao distanciamento social, à quarentena, lavagem de mãos, entre outras medidas de prevenção. Estas medidas poderão contribuir de alguma forma para reduzir o número de casos de infecções respiratórias, incluindo a tuberculose? Sim. Estas medidas preventivas da Covid-19, como dissemos no início, são similares a algumas das medidas que implementamos para os pacientes com TB. Dentro das medidas de prevenção da TB, nós incluímos a necessidade de estar em espaços arejados. É similar para a Covid-19, a probabilidade ou a concentração de partículas virais, no caso da Covid-19,
e bacteriais, no caso da TB, é menor em espaços abertos, é uma boa medida. O uso de máscara é recomendado também nos pacientes que têm tuberculose, para que quando eles estiverem a tossir ou a falar, limitem ou evitem até eliminar partículas com a bactéria. É similar no caso da Covid-19. Então, estas medidas que estamos a implementar para prevenir a Covid-19, o distanciamento físico, o uso de máscara, o uso da etiqueta da tosse, contribuem, de certa forma, para prevenir o surgimento de mais casos de TB. Claramente, elas não têm uma grande eficiência quando estamos a falar de pessoas que já têm TB latente ou pessoas que já tinham a bactéria, mas ainda não tinham desenvolvido a doença, porque há outros fatores que impactam ou fazem com que a pessoa saia de uma situação latente para a doença ativa, no caso da TB. Mas, claramente, estas medidas contribuem. Sabemos que o paciente com tuberculose ou em tratamento de tuberculose faz parte do grupo de risco para a Covid-19. Que recomendações deixa para estes pacientes que estão a fazer o tratamento da tuberculose? Bom, essencialmente, os pacientes que têm TB pulmonar têm uma infecção no pulmão e esta infecção cria condições para que, em caso de contrair, ser infectado pelo novo coronavírus, rapidamente ele possa evoluir também para um caso de Covid-19. Por isso é que nós recomendamos aos pacientes que têm tuberculose para cumprirem rigorosamente com o tratamento prescrito pelos médicos. Ele, cumprindo o tratamento, vai recuperar, vai melhorar rapidamente a sua situação de paciente com TB, a infecção pulmonar vai rapidamente diminuir até chegar à cura e diminui a facilidade de o vírus causador da Covid-19 entrar no pulmão e rapidamente apanhar terreno fértil para a Covid-19. Então, basicamente, ele tem que cumprir com o tratamento para ficar bem, para deixar de ser um tratamento que tem tuberculose e aí diminui o risco de ter Covid-19 grave. Então estamos a dizer que em nenhum momento o paciente com tuberculose deve interromper a medicação? Nunca. Tem tuberculose, fez o diagnóstico, inicia e cumpra rigorosamente com o tratamento que foi prescrito pelo técnico de saúde. Muito bem. É a altura de fazermos uma curta pausa, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações. Não cedem. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, nós estamos a falar hoje sobre o tratamento da tuberculose no contexto da pandemia da Covid-19. Para já, vamos à rubrica Saiba Mais, responder algumas dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores sobre o nosso tema de hoje. O que acontece se o tratamento for interrompido antes dos 6 meses? Para um paciente que tem tuberculose é importante cumprir com o tratamento até o fim. Se o tratamento for interrompido antes dos 6 meses ou 12 meses ou 24 meses, dependendo do tempo que o paciente deve fazer o tratamento não está completo e, claramente, a doença vai voltar, porque não terá chegado à cura. É importante cumprir o tratamento até o fim para que a gente fique curado. A tuberculose pode atingir outros órgãos, além dos pulmões? A tuberculose é uma doença que atinge principalmente os pulmões, mas ela pode atingir qualquer outro órgão do corpo. Pode atingir o cérebro, pode atingir os nódulos ou gânglios que temos no pescoço, pode atingir a pele, pode atingir os ossos, ou qualquer outro órgão que nós temos no corpo. Por isso é importante que sempre que a gente
tem contacto com um paciente com tuberculose pulmonar, a gente vai à unidade sanitária para que possa fazer o tratamento preventivo, para que possa fazer o rastreio e saber se tem ou não tuberculose. A tuberculose é transmitida pelo compartilhamento de objetos como copos ou talheres. A tuberculose é uma doença que se transmite quando uma pessoa com tuberculose pulmonar fala, tosse ou espirra. Neste momento a pessoa elimina pequenas partículas de saliva, partículas muito pequenas, minúsculas, contendo a bactéria que causa a tuberculose. E quem estiver perto, quem estiver ao redor, sem proteção, vai ao respirar inalar estas partículas que vão entrar, chegando ao pulmão, e daí a pessoa pode desenvolver tuberculose ativa. A partilha de objetos por si só não transmite tuberculose, mas é importante que, no caso de termos um familiar, alguém, um contacto, alguém próximo com tuberculose, a gente cuide muito bem dos objetos que esta pessoa usa, portanto, que os lave muito bem, que os mantenha sempre limpos, principalmente se for para partilhar. Se puder, a gente faz a limpeza destes objetos e garante que os mesmos são usados apenas pela pessoa que está doente. Mas o mais importante é mantermos uma higiene muito boa destes objetos e isto não vai permitir que a doença seja transmitida de uma pessoa para outra. Quando é que a tuberculose torna-se resistente? A tuberculose resistente é uma forma da doença que não responde aos medicamentos usados normalmente para tratar a tuberculose. Dizer que normalmente o tratamento da tuberculose dura cerca de 6 meses e, no caso da tuberculose resistente, porque ela não responde a estes medicamentos que usamos para tratar a tuberculose sensível, vamos assim chamar, nós usamos outros medicamentos que levam mais tempo, a sua toma deve ser prolongada e com probabilidade de ter mais efeitos colaterais. Dentre as causas ou os motivos que podem levar à tuberculose resistente, podemos incluir o facto de algumas pessoas abandonarem o tratamento, o facto de não cumprirmos rigorosamente com a medicação como ela foi prescrita e também outros fatores relacionados com genética e o próprio medicamento. Ao me proteger da Covid-19, também estou a prevenir a tuberculose. Algumas medidas de prevenção da Covid são similares às medidas que nós usamos para prevenir a transmissão da tuberculose de uma pessoa para outra. Então é importante sim que a gente use a máscara, é importante que a gente tenha a etiqueta da tosse, é importante que a gente mantenha o distanciamento físico e claramente no caso da tuberculose é importante que a gente cumpra rigorosamente com o tratamento. Cumprir com o tratamento é a medida mais eficaz para prevenir a transmissão da tuberculose de uma pessoa para outra. Bom, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida. Nesta semana, Dr. Ivan, celebrou-se, o mundo inteiro parou para recordar este dia, que é o Dia Mundial da Tuberculose. E em jeito de reflexão, o que o Dr. Ivan pode nos dizer sobre esta data e sobre este assunto? Assinalou-se a 24 de março, o Dia Mundial da Tuberculose. É uma data em que o mundo para refletir sobre a doença, o seu impacto, os seus efeitos, mas acima de tudo para refletir sobre que ações devemos continuar a tomar para a sua erradicação. Este ano, em Moçambique, a data assinalou-se ou celebrou-se sob o lema "É tempo de agir, a tuberculose tem cura", que é uma forma de lembrarmos a todos que é tempo de arregaçar as mangas, reforçar a nossa ação de resposta para que possamos brevemente voltar a entrar no rumo ao alcance das metas globais estabelecidas para 2030, que é eliminar a tuberculose. Muito bem, muito obrigada, Dr. Ivan. Em jeito de últimas considerações, quero deixar algumas recomendações para todos os telespectadores que acompanham neste momento o programa Saúde e Vida.
Bom, continuamos a viver um momento da pandemia, da Covid-19. É importante que continuemos a implementar todas as medidas de prevenção. São medidas que vão ajudar a manter-nos saudáveis e vivos por mais tempo, mas também é importante para todos nós que continuemos a implementar medidas de prevenção da tuberculose. A tuberculose é uma doença que tem cura. Para quem tem a doença é importante cumprir o tratamento. Para quem não tem a doença é importante que se previna. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Ivan, e nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas edições do nosso programa. Obrigado. Bom, por hoje é tudo. Muito obrigada, querido amigo telespectador, pela sua atenção, pelo carinho da sua audiência e por nos permitir entrar em sua casa. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Previna-se da Covid-19, previna-se igualmente da tuberculose e até uma próxima oportunidade.